Darcy, nós voltamos com o Dr. Leonardo Teixeira e eu quero perguntar, doutor, é mito ou é verdade que o homem ele tem uma facilidade maior no caso do sucesso com relação à lipoaspiração em relação à mulher? Assim, ó, e em certas áreas, como a região abdominal, o homem leva uma pequena vantagem. Qual seria essa vantagem? A pele da região abdominal, no homem, ela é um pouquinho mais espessa e não sofre nenhuma gestação, né? Então, as cirurgias que são lipoaspirações que a gente chama puras, né, que não é preciso cortar, a gente só faz a lipoaspiração, o homem leva um pouco mais de vantagem. Por quê? A pele da região abdominal, ela não acaba não distendendo tanto quanto a das mulheres, em função do homem não ter a gestação, e ela tem, por ser mais espessa, ela tem um maior número de fibras elásticas, então ela retrai com mais facilidade. Né? Como se fosse a pele das costas da mulher, né? Então ela também é uma pele mais espessa, só que a região abdominal anterior também, ela também consegue retrair de uma maneira mais ativa, né? A gente sabe que o jovem ele é muito ligado em redes sociais e o acesso dele é muito mais fácil, essa interação com os conteúdos que estão na internet. Agora te pergunto, doutor, existe diferença com relação ao risco num procedimento feito num jovem e numa pessoa mais velha? Olha, existe assim, ó, o que a gente precisa ter para fazer uma cirurgia plástica é saúde. Uma das coisas assim que eu não levo muito em conta no consultório é a idade. Se o paciente tem vontade de fazer a cirurgia e tem saúde, né, ele está apto a fazer a cirurgia. O que a gente tem visto com o passar do tempo? A gente tem visto jovens cada vez mais doentes e pessoas idosas mais saudáveis. Né? Então, é muito comum a gente encontrar hoje uma pessoa com 20 e poucos anos já diabética e hipertensa. Né? E à medida que passa o tempo, as pessoas vão ficando mais conscientes, né, do que precisam se cuidar, que precisam fazer atividade física. Então, o que a gente vê hoje é que existem pessoas com mais idade que têm mais saúde. E o fator principal não é a idade, e sim a saúde. O risco, então, não é maior? Não existe uma idade limite para se fazer um procedimento de cirurgia plástica? Tem que ter vontade. A pessoa tem que estar desejando fazer o procedimento e tem que ter a saúde. Então, a gente vai fazer um pré-operatório, né, que são os exames todos que se faz antes da cirurgia, adequado, se tem um distúrbio endócrino, se é hipertenso ou diabético. Vai ser tudo isso compensado antes da cirurgia, para que não venha a correr nenhum risco. O caso que tomou muita notoriedade foi o caso daquela artista que acabou retirando as mamas para se evitar um possível câncer, né, e acabou implantando. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse procedimento. Como é que é feito? Isso é apenas uma decisão da pessoa? Existe todo um corpo clínico que estuda o caso da pessoa e entende se tem ou não, ela tem a propensão de ter o câncer? Como é que se transcorre esse processo? Então, esse caso é um caso bem restrito, né? Então, o que aconteceu? Ela tinha tido 2 casos, né, familiares diretos, né, uma mãe e a tia, pelo que eu entendi, uma com câncer de mama e outra com câncer de ovário. As duas tinham tido a doença e tinham acabado morrendo em função da doença. Então, o que já se consegue fazer? Consegue fazer um estudo genético da pessoa para ver se ela tem uma mutação genética. Então, caso ela tenha a mutação genética, a possibilidade de ela vir desenvolver o câncer, mesmo em função do parentesco, ela acaba sendo muito maior. Então, é uma decisão difícil de se tomar, né? Mas acho que aqui para frente é o futuro. É um procedimento correto dentro dos padrões da medicina? Sim, com certeza. Não foi feito nada fora do irregular, nada que não seja correto, né? Então, o que tem que se discutir é com a paciente, assim, caso ela tenha essa mutação genética, se ela prefere arriscar ficar com as mamas, né? Que pode acontecer de não vir a desenvolver. Né? Agora, quando a chance é muito alta, aí é uma coisa que ela tem que conversar com o médico para ver qual vai ser a melhor opção. Pegando um gancho nisso aí, doutor, para a gente terminar, a gente vê hoje, e a mídia ela expõe até de uma forma muito grosseira alguns casos de pessoas que acabam morrendo por erros em procedimentos, principalmente de lipoaspiração. Isso aí se deve ao quê? Assim, ó, a lipoaspiração é uma cirurgia hoje uma das mais estudadas, embora seja uma cirurgia nova, para você ter uma noção, ela começou a ser feita em 1980, tá? Então, isso em termos médicos é um tempo muito curto para ser estudado. Muitos cirurgiões fazem essa cirurgia de formas diferentes, mas tem coisas já hoje bem estabelecidas. Primeiro, assim, ó, o quanto você pode tirar.
tá? Então tem um estudo que é em torno aí de 5% do peso corporal, tá? Então a maioria das vezes vê as complicações quando foi retirado demais, quando foi mexido em muitas áreas do corpo, que tu não pode fazer tudo que o paciente deseja, tudo tem um limite, né? Então, conforme o maior número de áreas aspiradas, maior o risco. Às vezes tu tira 2, 3 litros de um paciente, de várias áreas, corre muito mais risco do que tu tirar um maior volume de uma área menor, né? Então, se tu for fazer uma lipoaspiração somente da área abdominal, talvez tu corra menos risco do que tu tirar de várias áreas do corpo. Entendi. Certo? Outra coisa em relação à lipoescultura que tu falou. A lipoescultura nada mais é que retirada de gordura de um local e colocada em outro. Isso tu tem que ter muito bom senso quando tu vai fazer isso. Por quê? Tu vai retirar a gordura e, na verdade, essa lipoescultura, quando tu recoloca a gordura no corpo, é um enxerto de gordura. Certo? Então, tu só deve fazer isso para colocar em pequenas áreas, corrigir pequenos defeitos, porque tu vai estar colocando gordura numa área vascularizada sob pressão. Isso pode vir a acontecer o quê? A maior chance quando tu faz isso de tu colocar a gordura dentro de um vaso. Quando tu coloca dentro de um vaso, vem a famosa embolia, né? Então, a gordura entra para dentro do vaso e acaba podendo se deslocar e ir para o pulmão, que é a complicação mais grave da cirurgia plástica, que é a embolia pulmonar. Pode acontecer sem ser feito lipoescultura, sem feito nada. O risco existe em qualquer cirurgia, mas quando tu faz isso e coloca a gordura em excesso, né, a possibilidade disso acontecer é maior. Aproveitando esse gancho, tivemos um outro caso da Andressa Urach que teve necrose nas pernas e tal, pela colocação de gel. Isso aí não poderia ser substituído pela gordura ou é um procedimento que ele está fora do protocolo do cirurgião plástico? Pelo que eu entendi do caso dela, as fotos estão na internet, eu também vi as fotos dela como todo mundo deve ter visto, né? Então, assim, primeiro assim, ela colocou uma substância que que a Anvisa já tirou do mercado. Acho que nunca chegou nem ter registro esse hidrogel, né? E num volume muito grande. Então, o que aconteceu? Acabou que desvascularizou e acabou tendo uma infecção, né? Esse sim, se tu me perguntasse assim, como tu fez a pergunta anterior, se estava fora do critério médico, acho que isso aí está completamente fora do critério médico. E como é que fica um profissional que faz um procedimento desse? Pois é, isso é uma coisa assim, eu queria saber, porque os meios de comunicação não divulgaram quem fez, eu acho que também ela não deve ter abrido para a mídia, até porque esse profissional provavelmente não seja uma pessoa credenciada. Até não saberia... É um risco enorme, né, da pessoa acabar se colocando na mão de um profissional que não tem a devida qualificação e muitas vezes até nem conhece os procedimentos que tem que ser feito, porque como toda cirurgia é um procedimento que pode gerar risco e pode acabar tirando a vida da pessoa, né? Quando é colocado em pequenos volumes já existe, né, esse risco de necrose da pele, como aconteceu dela, de infecção. Quando tu coloca um produto que está registrado, tudo certo, que hoje em dia o produto que não é humano, né, que não é a gordura do próprio corpo, o que está registrado atualmente é o ácido hialurônico, né? E tem algumas pessoas que utilizam o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, mas que também está um pouco em desuso já, né? Por ser o risco ser muito grande, né? Esse acrílico, o PMMA, a gente não tem no organismo, né? O ácido hialurônico, que é um outro preenchimento que é utilizado em próteses, em outras substâncias que estão acostumadas no nosso organismo. Entendi. Ou seja, muito cuidado, né, para aquelas pessoas que têm a intenção de fazer um procedimento, seja ele estético ou qualquer outro procedimento com um cirurgião plástico, partindo do princípio, tem que se ter um bom profissional. Sim, com certeza. Regulamentado, credenciado, né, de forma correta para que a sua vida, para que a vida do paciente não seja colocada em risco, né, doutor? Sim. Eu só queria lembrar, assim, um cirurgião plástico hoje faz... A formação dele é em torno de 11 anos, né? Então a gente faz 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica. Às vezes pode fazer mais ainda uma especialização, uma subespecialização, como a gente ficar operando ou só nariz, ou alguns cirurgiões que fazem só calvície, né? Então a pessoa tem que se orientar bem em função disso para não correr riscos. Entendi. Doutor, queria te agradecer por repartir um pouco do conhecimento, da sua experiência na área plástica. É um assunto popular, é um assunto que preocupa
até porque vidas já foram ceifadas, até pela escolha, muitas vezes, de um profissional ou de um procedimento errado. Eu queria te agradecer e o NT Sul está sempre à sua disposição. Ok, muito obrigado e estou à disposição de vocês aí quando quiserem conversar de novo, então estamos aí. Darcy, volto com você aí no estúdio.